Sempre que uma nova tecnologia alcança a maioria das pessoas, é inevitável que surjam opiniões positivas e negativas. O avanço tecnológico continua e essas inovações se integram cada vez mais à nossa vida cotidiana e cultura. O carro elétrico está seguindo essa tendência. Muitos criticam, outros elogiam, mas é incontestável que ele vai fazer parte de nossas vidas no futuro. A grande questão é, vale a pena investir em um bom carro elétrico? Neste vídeo, apresentaremos uma comparação detalhada entre o carro elétrico e o carro a combustão. Apresentaremos cálculos, a manutenção, o seguro e o consumo de cada um. Realizaremos uma pesquisa minuciosa para responder a todas as tuas dúvidas. Antes da chegada da BYD no Brasil, o sonho da maioria era ter um Tesla, um carro desejado, uma espécie de celular de 4 rodas. No entanto, a Tesla nunca teve uma presença oficial no Brasil, e mesmo se tivesse, seus carros são muito caros. Atualmente, o modelo Tesla mais acessível custa mais de R$500 mil. Além disso, a infraestrutura para carros elétricos ainda é insuficiente no Brasil. Então, mesmo que fosse possível comprar um Tesla, sua utilidade seria limitada por aqui. No entanto, a BYD entrou no mercado com carros elétricos altamente tecnológicos, comparáveis às grandes joias da Tesla, mas a preços competitivos. Além disso, contribuiu significativamente para o desenvolvimento da infraestrutura de carros elétricos no Brasil. Neste vídeo, faremos uma comparação entre um carro elétrico, o BYD OnePlus e um carro a combustão, a Jeep Compass S. O BYD OnePlus custa R$270 mil, enquanto o Jeep Compass S tem um valor de R$240 mil. Observando os valores, percebemos que eles estão mais ou menos na mesma faixa de preço, apesar de o OnePlus ser um pouco mais caro. Agora, quando comparamos esses veículos, devemos considerar não apenas os valores, mas também os recursos e a tecnologia que eles oferecem. A Compass é o SUV médio mais desejado e vendido no Brasil, o que a torna um bom ponto de referência. Porém, se olharmos para a inovação e os recursos tecnológicos, o OnePlus se destaca consideravelmente. Portanto, podemos dizer que, no quesito preço, eles estão empatados, mas se avaliarmos a tecnologia e os recursos, o OnePlus leva a vantagem. No entanto, do ponto de vista puramente técnico, a Compass é um pouco mais acessível, custando R$240 mil em comparação com os R$270 mil do OnePlus. Assim, a Compass é ligeiramente mais econômica em termos de preço. Quando se trata de manutenção, é vital compreender que, quando você adquire um veículo novo, é importante realizar as revisões nas concessionárias para preservar a garantia. Portanto, ninguém em sua mente sensata optaria por manutenção fora da concessionária. Aqui, já começamos a enxergar uma vantagem evidente para os carros elétricos. Embora não tenha sido possível encontrar uma tabela oficial da Jeep com os valores das revisões obrigatórias, no site da Cenal, uma revendedora da Jeep, encontramos os seguintes custos de revisão para o Compass, e na primeira revisão, R$ 735, na segunda, R$ 834 e na terceira, R$ 932. Portanto, o gasto com manutenção nos 3 primeiros anos de uso do Compass totaliza aproximadamente R$ 2.500. Já o OnePlus, de acordo com a tabela oficial da BYD, tem o seguinte custo de revisão: da primeira revisão sai por R$ 400, a segunda por R$ 1.040 e a terceira volta a ser R$ 400, resultando em um custo total nos 3 primeiros anos de R$ 1.840. Nesse quesito, o OnePlus sai à frente. Existem detalhes intrigantes a serem considerados. A revisão obrigatória do Compass ocorre a cada 12 mil quilômetros, enquanto a do OnePlus é de 20 mil quilômetros. No entanto, na prática, ambas as revisões precisam ser feitas anualmente. Portanto, consideremos que ambos os veículos têm o mesmo intervalo de manutenção. Outro fator a ser ponderado é que os proprietários de carros novos a combustão frequentemente se deparam com custos adicionais nas revisões, além dos valores previamente estimados. Na concessionária, é comum surgirem despesas inesperadas, como o reparo de peças não incluídas na revisão padrão. Embora isso não seja ocorrência cotidiana, pode acontecer. No caso dos carros elétricos, a dinâmica é inversa, já que esses veículos têm poucas peças sujeitas a desgaste. Em comparação com os carros a combustão, os carros elétricos compartilham semelhanças em relação às pastilhas de freio,
pneus e suspensão, mas o restante dos componentes é completamente distinto. No uso diário, o desgaste é praticamente inexistente, especialmente porque a frenagem regenerativa evita o desgaste das pastilhas de freio em condições normais de direção. Em situações de emergência, as pastilhas podem ser acionadas, mas no cotidiano, elas permanecem intactas. Portanto, até nesse aspecto, os carros elétricos se destacam. Levando em conta os valores gastos nos 3 primeiros anos com um veículo elétrico e um veículo a combustão, o Yuan Plus sai na frente em relação a Compass. A economia evidente aliada à menor probabilidade de despesas inesperadas torna a opção elétrica uma escolha vantajosa. Antes de abordar a garantia, é importante discutir o desgaste da bateria em carros elétricos, uma preocupação comum para potenciais compradores. No que diz respeito à tecnologia das baterias dos veículos da BYD, o fabricante assegura que os sinais de desgaste só começam a aparecer após percorrer cerca de 1 milhão de quilômetros. É importante notar que é raro ver um carro com essa impressionante quilometragem. Contudo, para proporcionar ainda mais tranquilidade para os consumidores, a BYD oferece uma garantia generosa de 8 anos, tanto para as baterias quanto para o motor, ou 200 mil quilômetros. Traduzindo os números em palavras, isso significa 8 anos ou 200 mil quilômetros percorridos. Considerando a média anual de rodagem no Brasil, que é de aproximadamente 10 mil quilômetros, você levaria cerca de 20 anos para atingir os 200 mil quilômetros. Portanto, é improvável que você alcance essa marca antes do término dos 8 anos de garantia, a menos que faça um esforço extraordinário. Dessa forma, você desfruta de uma garantia confortável de 8 anos tanto para a bateria quanto para o motor do seu veículo BYD. No caso do Compass da Jeep, a garantia oferecida é de apenas 3 anos. Portanto, comparando-se as garantias, o Yuan Plus da BYD leva uma clara vantagem, com seus impressionantes 8 anos de cobertura, enquanto o Compass oferece um período significativamente mais curto de garantia, de apenas 3 anos. Nesse quesito, o Yuan Plus se destaca. É surpreendente notar que, diferente do que muitos acreditam, o seguro de um veículo elétrico é mais econômico do que o de um veículo a combustão. Na prática, percebe-se que os carros elétricos demandam menos manutenção e são menos visados por ladrões. Portanto, pelo menos por hora, eles são mais acessíveis. Realizamos uma simulação de seguro para o Jeep Compass modelo S 2023, que é o topo de linha entre os modelos Flex da Compass, no site da Porto Seguro. O valor à vista foi de R$ 11.138,79. Se optar pelo parcelamento, haverá acréscimo de juros, totalizando mais de R$ 3.000. No entanto, se você utilizar o cartão da Porto, o seguro sai por R$ 10.580, com a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, sem juros. Dessa forma, o valor praticamente iguala-se a R$ 13.000, parcelado. Já para o Yuan Plus, o seguro ficou em R$ 9.929, devido à inclusão da primeira franquia gratuita na apólice. Isso significa que, em caso de problemas com o veículo, independentemente da natureza do incidente, não haverá custos adicionais. Sem a inclusão dessa franquia, o valor seria de R$ 7.500. Assim como no caso anterior, o pagamento pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros, se você fizer uso do cartão da Porto. É importante ressaltar que o custo do seguro varia significativamente de acordo com o perfil do condutor, idade e local de residência. No entanto, em média, o seguro para o Yuan Plus apresenta um valor mais vantajoso. Portanto, essa é uma vantagem clara a favor do Yuan Plus. Neste contexto, emerge um aspecto de significativa relevância, especialmente no Brasil. Os brasileiros valorizam profundamente a tradição e a confiabilidade de marcas de automóveis. Afinal, adquirir um veículo no Brasil não é uma empreitada econômica e, se ocorrerem contratempos, é natural desejar um respaldo da marca. Portanto, na escolha de um automóvel, as pessoas levam em consideração essas qualidades com bastante relevância. É importante ressaltar que, no contexto brasileiro, a vitória do Yuan Plus sobre a Compass seria uma alegação ingênua e irresponsável, já que tal disputa é inexistente. Não há margem para debate, a Jeep já possui um sólido histórico no país, consolidando-se como uma marca confiável, amplamente reconhecida e enraizada com uma rede de concessionárias, quase em cada esquina.
Contrastando com esse cenário, a BYD acaba de aportar no território brasileiro, com sua presença datando aproximadamente um ano. Em um gesto significativo, anunciaram um investimento inicial de 3 bilhões de reais para iniciar a produção de veículos localmente, após a aquisição da fábrica da Ford na Bahia. Suas concessionárias se espalham pelo Brasil, embora, naturalmente, não possam rivalizar com a abundância de concessionárias da Jeep. Contudo, é apenas o início e é prematuro antever como se desenrolará a operação da BYD no Brasil a médio e longo prazo, assim como o mercado de veículos elétricos seminovos e usados. Algumas personalidades que se consideram entendidas podem apressadamente prever a desvalorização dos veículos elétricos, sugerindo que os consumidores evitem adquiri-los usados ou seminovos. Entretanto, do ponto de vista técnico, os veículos elétricos têm o potencial de se valorizar se comparados com os veículos a combustão. Reflita comigo, os veículos elétricos exigem pouca ou nenhuma manutenção, não possuem peças sujeitas a desgaste, e evitam problemas relacionados a combustíveis de qualidade duvidosa. Por exemplo, o motor de corrente contínua, amplamente empregado em veículos elétricos, é praticamente indestrutível, com uma vida útil essencialmente infinita. Analisando de forma objetiva, acredita-se que os veículos elétricos têm potencial para valorização. Na hipótese de adquirir um veículo elétrico usado ou seminovo, os compradores podem obter um veículo de desempenho superior em comparação com os veículos a combustão, que já foram submetidos a um maior desgaste durante longo do tempo. No entanto, é crucial ressaltar que qualquer afirmação sobre a valorização ou desvalorização dos veículos elétricos é, em último caso, especulativa, pois o futuro permanece incerto. Devemos aguardar para observar a reação do mercado brasileiro sobre os veículos elétricos a médio e longo prazo. Portanto, quanto à tradição, confiabilidade e revenda, é incontestável que a Compass mantém uma posição privilegiada. Portanto, um ponto indiscutível para a Compass. Agora, vamos à parte que certamente desperta a curiosidade de todos, o consumo de combustível. Queremos entender os gastos, a autonomia e o custo diário de operação de um veículo elétrico. Prepare-se para um trecho repleto de números e informações técnicas. Iniciaremos com o consumo do Jeep Compass. Quando abastecido com etanol, ele alcança uma média de 7,5 km por litro em ambientes urbanos, e 8,5 km por litro em estradas. Na cidade de São Paulo, onde o preço médio do etanol é de R$ 3,00 por litro, o custo para percorrer 100 km fica em R$ 40,00 na cidade e R$ 35,00 na estrada. Quando usamos gasolina, com base no valor médio de R$ 5,00 por litro em São Paulo, o Jeep Compass atinge uma média de 10 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. Isso implica em gastos de R$ 50,00 para cada 100 km na cidade e R$ 42,00 na estrada. Agora, uma curiosidade importante, o carro elétrico consome mais energia em estradas do que em ambientes urbanos. Na estrada, o veículo está em constante movimento, consumindo energia da bateria. Em contrapartida, na cidade, o sistema de frenagem regenerativa contribui para a recarga da bateria. Portanto, na estrada, o carro elétrico consome mais, diferente do veículo a combustão. Vale ressaltar que, quando um carro elétrico está parado no trânsito, mesmo ligado, o consumo de energia é mínimo, diferente do carro a combustão, que continua a consumir combustível enquanto parado. Outro ponto crucial é a necessidade de um carregador em casa para proprietários de carros elétricos. No caso do BYD One Plus, o carregador já está incluso no pacote, restando apenas a contratação de um eletricista para a instalação na sua garagem. Quando você carregar o veículo em casa, você paga apenas pelo consumo de quilowatt-hora da sua cidade, e como referência, consideraremos o valor de São Paulo, que atualmente custa 90 centavos por quilowatt-hora. Em viagens na estrada, com o piloto automático mantido a 100 ou 110 km por hora, após percorrer 333 km, o consumo é de 51,3 kWh, resultando em uma autonomia de 6,5 km por kWh. Na cidade, a eficiência aumenta, alcançando cerca de 8 km por kWh. Portanto, levando em conta o preço de 90 centavos por kWh, o custo para percorrer 100 km com o BYD One Plus na estrada é de R$ 13,80. É importante destacar novamente que a estrada é a condição mais desafiadora para um veículo elétrico, onde ele consome mais energia.
Vamos comparar a melhor situação possível para um carro a combustão, que é rodar na estrada com etanol, com a pior situação para um carro elétrico, que também é na estrada. Nessas situações extremas, o gasto é de 35 centavos por quilômetro rodado no Compass e apenas 13 centavos por quilômetro rodado no Yuan Plus. Uma economia de mais de 70%. Falando de condução na cidade, ambos os carros apresentam praticamente a mesma autonomia. Com uma carga completa, o BYD Yuan Plus percorre no mínimo 430 km, enquanto o Compass a combustão alcança, em média, 430 a 450 km com o tanque cheio de etanol. Na estrada, a diferença se torna mais evidente. O Yuan Plus oferece uma autonomia confortável de aproximadamente 380 km, enquanto o Compass atinge 510 km. No entanto, mesmo nessa condição desafiadora na estrada, a comparação de custos favorece amplamente o Yuan Plus, com 13 centavos por quilômetro contra 35 centavos no Compass. Outro ponto crucial a ser destacado é que, dependendo da região em que você viaja, como nas proximidades de São Paulo e nas principais capitais, o carregamento do seu carro elétrico pode ser totalmente gratuito. Em contrapartida, com um Compass a combustão, você gastaria no mínimo entre R$250 e R$300. Agora, considerando todos esses números e informações, quem vocês acham que sai ganhando?